E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei. Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? Eu fiz 74,23 pontos, achei uma pontuação super ok, porque eu fiquei sem um jogador na rodada, que foi o Jean-Pierre, que seria a minha aposta. Estava super confiante no Jean-Pierre contra o Atlético Goianiense, porém ele estava lesionado e não pôde jogar. O jogador que entrou no lugar do Jean-Pierre, o Isaac, fez um gol. Isso significa que eu estava no caminho certo e que minha aposta poderia ser uma ótima aposta para a rodada, porém tive a infelicidade da minha aposta não jogar, e aí fica a minha ressalva em relação à necessidade de termos um banco de reservas, o quão importante é ter um banco de reservas no Cartola. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta rodada que eu fico sem ter um jogador na rodada, então assim, banco de reservas é muito importante para quem joga Cartola, porque a gente que participa de muitas ligas, enfim, acaba sendo prejudicado quando fica sem um jogador. Então, por favor, banco de reservas, vamos começar uma campanha em relação ao banco de reservas, porque ele é muito importante e deveria ter sim no Cartola. Além disso, vou comentar um pouquinho sobre o meu time da última rodada. Eu fiz apenas 3 alterações no meu time. A primeira alteração que eu fiz foi colocar o Pedro no lugar do Gabigol, devido à notícia de que o Gabigol seria banco. E o Gabigol entrou no segundo tempo e fez um gol, e o Pedro, infelizmente, não fez um gol. Também alterei o Fagner e coloquei o Vinha no lugar. E o Fagner foi melhor que o Vinha, ele fez um gol, fez mais de 9 pontos. O Vinha, por sua vez, por mais que tenha perdido o SG, ele pontuou bem, fez aí alguns desarmes contra o Bragantino e fez quase 5 pontos na rodada. E minha outra mudança, que também foi super boa, foi no meu ataque. Eu tirei o Sacha e coloquei o Luciano, e o Luciano pontuou muito bem na rodada. Os meus destaques. Quem foi o meu destaque? Obviamente foi ele, tem que ser ele, novamente ele, Thiago Galhardo do Internacional, que jogou demais, que imitou mais uma vez, foi meu capitão. Ele fez 15 pontos e como capitão fez 30 pontos na rodada, me ajudou muito na 8ª rodada do Cartola. E eu sei que ele estava em muitos times também. O Galhardo vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro e pontuando demais no Cartola. Além do Thiago Galhardo, eu tive outro destaque que eu não poderia deixar de falar, que foi o meu goleiro. Eu acertei um goleiro que, além de manter o SG, que é algo que está sendo muito difícil esse ano, ele imitou muito nas DDs. O goleiro do Santos, o João Paulo, ele fez 16 pontos, imitou muito e valorizou muito também. Por outro lado, eu tive as minhas decepções, e as minhas decepções fazem parte também do meu setor defensivo, os meus 2 zagueiros, Cuesta e Jeromel, que infelizmente negativaram e a pontuação ficou lá embaixo. Eu realmente não sei o que está acontecendo esse ano com os zagueiros, talvez seja essa mudança em relação aos scouts de desarmes, que antes, com a roubada de bola, era 1,5 que eles ganhavam. Agora, com o desarme, apenas 1 ponto. E vocês sabem que zagueiro, eles desarmam menos. Então, eu acredito que por este motivo, as pontuações da zaga estão um pouco menores em relação às outras posições e principalmente em relação ao ano passado. Eu não sei o que pode ser feito para modificar isso, mas goleiro e zagueiro está sendo muito difícil de escalar esse ano. E agora, sem mais delongas, vamos para a minha escalação para a 9ª rodada do Brasileirão. Chegamos à 9ª rodada, está passando muito rápido e eu estou esperando aquela mitada tão incrível igual eu tive no ano passado, com mais de 155 pontos, e no ano retrasado com mais de 150 pontos. Será que vamos ter esse ano uma mitada assim novamente? Espero que sim. Então vamos começar a minha escalação pelo meu goleiro escolhido para essa rodada, que foi o goleiro do Bahia, o Matheus Claus, que enfrenta em casa o Grêmio. Quando a gente escala o goleiro, a gente escala pensando ou no SG ou em defesas difíceis. E eu, além de pensar nisso, obviamente, também penso na questão do valor do goleiro. Como esse ano tá muito difícil de escalar o goleiro, eu também optei por um goleiro que seja mais barato. Ele custa um pouco mais de uma cartoleta, então caso ele desvalorize, que é o que está acontecendo direto com os goleiros, ele não irá desvalorizar tanto assim. Já na minha zaga, o primeiro zagueiro escolhido foi o zagueiro do Goiás, o Rafael Vaz, que enfrenta em casa o Coritiba. Além de contar com o SG do Goiás diante do Coritiba, a gente também conta com as faltas que o Rafael Vaz bate na partida, então pode resultar em um gol, alguma assistência, enfim, ele é um zagueiro muito bom para isso. Já o meu outro zagueiro escolhido foi o zagueiro do Vasco, Marcelo Alves, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa.
Foquei no Vasco contra o Atlético Goianiense porque estou bastante confiante no SG do Vasco contra o Atlético Goianiense, então optei pelo Marcelo Alves por este motivo. Nas minhas laterais, o primeiro lateral escolhido foi o Nino, lateral do Bahia, que enfrenta o Grêmio, fazendo uma dobradinha com o meu goleiro, caso o Bahia mantenha o SG em casa, que é bastante complicado de ficar confiando em SG esse ano, mas caso mantenha o SG, tem uma garantia de 10 pontos com o Nino e com o Matheus. O Nino tem uma média de quase 4 desarmes por partida, é um lateral muito bom, joga muito bem em casa, dificilmente negativa, tem uma boa média no Cartola de quase 4 pontos, então acho que pode ser um bom jogo pro Nino aí diante do Grêmio. Já o meu outro lateral escolhido foi o Reinaldo, lateral do São Paulo, que enfrenta em casa o Bragantino. Assim como o Nino, o Reinaldo também tem uma boa média de desarmes. Tem uma média de 3 desarmes por partida, além de já ter também uma assistência no campeonato, tem uma média de quase 6 pontos no Cartola. É um bom lateral para se escalar nessa rodada. E o meu primeiro meia escolhido para a rodada foi o Arrascaeta do Flamengo, que na última rodada eu escalei e ele me fez perder algumas cartoletas, na verdade algumas não, perdi muitas cartoletas com o Arrascaeta, mas tudo bem, então irei buscar a recuperação das cartoletas nessa rodada. Por mais que ele não tenha feito uma pontuação muito grande na última rodada, ele fez ali quase 4 pontos, então foi regular. Tem um clássico contra o Fluminense, clássico, vocês sabem que eu sempre falo, sai gol para os dois lados, então a gente pode contar com gol, a gente pode contar com assistência também do Arrascaeta nesta partida. O meu segundo meio de campo escolhido é ele, novamente estou falando sobre ele desde a primeira rodada falando, e aqui estou novamente, Thiago Galhardo do Internacional, que vive uma ótima fase, vive uma ótima temporada. Inclusive será meu capitão, vou colocar a faixa de capitão no Thiago Galhardo novamente. Enfrenta o Ceará em casa, que está bastante desfalcado, sem o Samuel Xavier, sem o Bruno Pacheco, sem o Luiz Otávio, então tem tudo para o Inter ir muito bem para essa partida contra o Ceará. E o Thiago Galhardo vem sendo nome pelo lado do Internacional, tá jogando muito bem, então merece sim estar no meu time por mais essa rodada. Tem uma das melhores médias do Cartola, então não tem como não colocar o Thiago Galhardo, porque ele tá jogando demais. Por fim, meu terceiro e último meia escolhido também é um meia do Internacional, que fez uma ótima pontuação na última rodada, que é o Patrick, também jogando muito bem. Acho ele bastante regular. Como eu falei, vai enfrentar em casa o Ceará, que tá bastante desfalcado, então também, assim como o Galhardo, ele tem tudo pra ir muito bem na partida, dá pra contar com assistência, dá pra contar com gol e dá pra contar com desarmes também. Da mesma forma que a gente não pode ficar sem o Thiago Galhardo no meio de campo, no nosso ataque a gente não pode ficar sem o Marinho, que vem sendo o nome do Cartola de 2020. Tá pontuando muito, tá jogando muito, tá mitando em toda a rodada. Vai enfrentar em casa o Atlético Mineiro e a gente pode sim esperar uma boa pontuação. Afinal, de 8 jogos, ele fez 4 gols, 3 assistências, tem uma média de quase 11 pontos e é super regular. Então o Marinho também tem que estar no time de cada um de vocês. Já o meu segundo atacante escolhido foi o Luciano, atacante do São Paulo, que enfrenta em casa o Bragantino. Na última rodada eu coloquei o Luciano, ele fez mais de 10 pontos, valorizou. E agora vai pegar o Bragantino que levou gol em todos os jogos até agora no Brasileirão. Então sim, tem boa chance do Luciano marcar mais um gol também. Por fim, o meu terceiro e último atacante escolhido também é um atacante que eu escalei na última rodada, que foi o Thales Magno do Vasco. O Thales não fez gol, não deu assistência, porém ele pontuou quase a mesma pontuação que o Cano, que fez o gol. Ele fez 8,40, jogou muito bem. Ele tem 6 jogos no Brasileirão, tem uma média de maior de 6 pontos. Tem gol, tem assistência, então também é um jogo pro Thales Magno ir muito bem. E meu técnico escolhido foi o técnico do Goiás, o Thiago Larque. E meu time ficou assim, custando 130,59 cartoletas. No gol, Matheus Claus do Bahia. Na zaga, Rafael Vaz do Goiás e o Marcelo Alves do Vasco. Nas laterais, Nino Paraíba do Bahia e o Reinaldo do São Paulo. No meio de campo, Arrascaeta do Flamengo, Thiago Galhardo do Internacional e Patrick do Internacional. No ataque, Luciano do São Paulo, Marinho do Santos e Thales Magno do Vasco. E o técnico escolhido foi o técnico do Goiás, o Thiago Larque. E agora eu vou dar algumas opções extras para vocês. Como opção para o gol tem o Gatito Fernandes, eu acho que ele é um ótimo goleiro para essa rodada. O Vitor Cuesta na zaga também, que precisa de muito pouquinho para valorizar e vai enfrentar em casa o Ceará bastante desfalcado. Na lateral tem a opção do Henrique, lateral do Vasco, que está sendo bem irregular na competição. No meio de campo, eu sempre vou indicar o Fernando Sobral, porque ele vem sendo bastante regular também, bastante regular mesmo. Também tem o Bosquilha, do Internacional, que desvalorizou na última rodada, ele negativou, então
pode pontuar muito bem e principalmente valorizar nessa rodada. E no ataque, obviamente, temos a opção do Gabigol, caso ele jogue, ele é uma ótima opção para essa rodada. Em relação a dados estatísticos, análise de jogadores, eu indico para vocês, como vocês sabem, o Catimba Stats. Tem o link do Catimba Stats na descrição do vídeo, por lá também vejo em relação às valorizações de jogadores, que é algo muito importante no Cartola, principalmente nesse ano, que está sendo um ano bastante diferentão. Então, para quem quer saber mais sobre construir de Cartola, tem a minha indicação do Catimba Stats. E é claro, falando de Catimba, a gente tem que falar sobre o Catimba Scores, que é a maior e melhor liga de Cartola. No site do Catimba você encontra rodada de tiro curto, rodada mensal, de turno, anual, enfim, muitas opções de ligas. E vocês sabem que vale muito a pena. As rodadas de tiro curto custam apenas R$10 e as premiações são muito boas. Então, se você não conhece o Catimba Scores, também tem o link do Catimba na descrição do vídeo. E falando em liga, temos que falar sobre a liga aqui do canal, aberta para todo mundo, gratuita, e também tem o link dela na descrição do vídeo. Eu acho que ainda dá tempo de você participar, caso você queira participar, então é só ir no link na descrição do vídeo e participar da minha liga aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do meu time e das minhas dicas para a rodada. Qualquer mudança, qualquer alteração, irei fazer no meu Instagram, @CamilaCCampos, e também na aba comunidade aqui do YouTube. Curta o vídeo, compartilhe com quem você quiser compartilhar, que jogue Cartola com você. E principalmente pode comentar. Comente muito, porque eu respondo todos os comentários, eu respondo todo mundo, a gente conversa pelos comentários, trocamos bastante ideias, informações, dicas. Enfim, fique à vontade para comentar, sugerir alguma coisa, vamos trocar informações nos comentários. Beijo, boa rodada, boa metade, fui!